É do coração da capital de São Paulo, na Praça da República, que a informação e o entretenimento serão veiculados ao mesmo tempo em uma proposta inovadora, através das ondas do rádio com o realismo da televisão e na velocidade da internet. Conhecimentos necessários da saúde do corpo, saúde mental, saúde financeira. E essa busca pela informação e análise começa bem cedo, com a equipe na redação e repórteres espalhados por todo o Brasil. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Porque a informação une, cura e deve estar próxima. Com sua participação a partir de hoje em um mesmo propósito. Juntos onde você estiver. Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, Rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo ao Relógio Rádio e TV desta manhã de quinta-feira. Estamos no finzinho quase da semana, né? O tempo tá passando muito rápido. Hoje, dia 30 de julho de 2026, são 9h01 no horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos ouve, você que nos vê, seja bem-vindo. A gente te acompanha onde você estiver. Eu quero dar o meu bom dia para o meu parceiro de todas as manhãs de estúdio, Breno César. Muito bom dia, Breno. Bom dia, Tabata. Bom dia para você que nos acompanha. Como você sempre diz, Tabata, eu acho tão bonita essa palavra, né? Estamos ou somos múltiplas plataformas. Exatamente. Ou seja, a gente está em todo lugar. E é legal você estar com a gente. Hoje você mencionou aí, né? Quantos graus nesse momento em São Paulo, Tabata? 16 graus 16 na capital graus. paulista. Friozinho, hein? Considerável. Friozinho. No estúdio aqui tá gostosinho, porque a gente ajustou, né, a temperatura aqui, 22, 23 graus, então tá bem ambiente. Como é que tá aí no seu estado? Virada de tempo, né, em diversas regiões. São Paulo, tivemos bastante regiões castigadas, já os meteorologistas acertaram, já havia previsto, a gente vai trazer algumas informações aqui nessa manhã, mas eu quero frisar também, Tabata, que hoje, dia 30, estamos fazendo um fechamento praticamente do mês de julho, né, mas hoje é o Dia Internacional da Amizade, hein? Olha aí. A gente falou sobre esse assunto há pouco tempo, né? Que era o Dia da Amizade. Verdade. Hoje é o Dia Internacional da Amizade. Então, aproveita esse dia. Você que não pôde naquela segunda-feira, que era o Dia da Amizade, mandou mensagem para os seus amigos. Hoje aproveita para fazer isso, então, aquela sua amiga, aquele seu amigo de muitos anos com quem você já não tem mais contato. E aproveita para, né, reconectar. Isso que eu ia falar, tem tudo a ver com o programa de quinta-feira. É verdade, conectados. Exatamente. Né? Conectados. É claro que hoje o nosso dia, como o Breno falou, é conectados. A gente fala sobre tecnologia, como ela veio para beneficiar a nossa vida, os impactos positivos, negativos também, mas sempre de forma muito positiva mesmo, para a gente enxergá-la da melhor forma possível, soluções tecnológicas, como podemos acompanhar toda essa evolução, porque a gente tem o celular na palma da mão, que já é uma grande evolução e mudou muito. Sim. Com o passar dos anos, mas é muito mais do que um aparelhinho, né? Você disse uma certa vez aqui no programa, aliás, uma ou duas vezes, você disse, Tabata, que não é muito ligada à rede social, ou seja, não fica muito presa ao celular, porque tem o seu lado desvantajoso às vezes, mas tem o seu lado positivo também, porque querendo ou não, isso não significa que você está desatualizado, até porque a sua profissão não permite isso. Não permite, não permite. Eu até tento, né? Às vezes ser um bichinho do mato, como dizem. Não dá. Me desconectar. Fiquei, como você disse, né? Desligada. Eu acho que foi pouco mais de um mês. Bem mais de um mês, se não 2 meses, sem Instagram, que é a única rede social que eu tenho mesmo. Fiquei sem. Mas aí não foi que eu proposital, excluí. né? Foi proposital. Não que eu excluí a conta. Minha conta estava lá, totalmente desatualizada. Mas eu não estava com o aplicativo instalado no meu aparelho. Fiquei sem. E eu posso dizer que foi muito bom. Tá vendo? Muito bom.
Faz bem. Às vezes precisa. Assim, se desconectar exatamente da tecnologia é impossível, porque ao acender a luz, a gente já está, né? Utilizar nosso veículo, tudo no nosso dia a dia tem tecnologia. Utiliza o computador, aqui todo o nosso estúdio, tudo que a gente utiliza, os recursos tecnológicos para colocar o relógio Rádio TV no ar. Mas eu posso falar na vida pessoal. Com relação ao celular, você se considera super atualizado? Eu vou ser sincero. Não. Eu acho que eu tenho muito a aprender. Eu tenho muito a aprender no dia a dia. Tem ferramenta que eu não sei utilizar, não sei nem para que serve. Breno, olha, eu vou dizer, hoje a gente vai falar sobre a terceira idade conectada, né? E eu acho que eles estão muito mais avançados do que eu. Eu me sinto, às vezes, realmente um dinossauro nesse mundo tão avançado. Eu falei que eu ia começar o programa de hoje assim. Se envergonhando, né? Me escondendo. Porque, olha, é muita evolução e para acompanhar tudo isso é bem difícil. Mas olha, antes da gente começar falando sobre tecnologia, inclusão digital, a gente precisa falar de um assunto muito sério, atualizar as informações sobre a ventania que tivemos ontem. O Breno falou da temperatura na capital paulista. Neste momento, termômetros marcando 16 graus na região central de São Paulo, e teve uma virada no tempo mesmo, porque ontem, quando chegamos aqui, o relógio Rádio TV estava no ar, o céu estava lindo, o sol brilhando. Verdade. E a máxima prevista era de 26 graus, então era um calor no meio do inverno, porque a gente ainda está na estação mais fria do ano. Só que no começo da tarde o tempo virou. Completamente, o tempo virou. E era uma ventania. Na hora que eu saí da empresa, da Rede TV, era um vento, levando tudo que estava no meio da rua, lixo, folhas das árvores, realmente assustador. E essa frente fria que chegou na região sudeste atingiu exatamente o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro. Por lá, as rajadas de vento causaram muitos estragos. A gente vai falar daqui a pouquinho da capital paulista e de regiões metropolitanas do estado de São Paulo, mas antes vamos atualizar como está a situação neste momento no Rio de Janeiro, porque na tarde de ontem a capital do Rio e cidades da região metropolitana foram atingidas por ventos de mais de 100 quilômetros por hora. 2 pessoas morreram, um apagão afetou bairros da capital e da Baixada, paralisou trens, metrô e também apagou os sinais de trânsito, vários semáforos. Em Angra dos Reis, um pescador desapareceu. E na madrugada desta quinta-feira, na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, a Polícia Civil vai investigar se a morte de 3 pessoas que foram eletrocutadas tem alguma relação com essa ventania, com essas rajadas fortíssimas. Os estragos provocados pelos ventos ainda afetam o fornecimento de energia. E é por isso que a gente vai falar agora ao vivo com a jornalista Clara Maria Lino, da nossa rádio do Rio de Janeiro, que já está conectada conosco. Clara Maria, muito bom dia para você. Atualiza a situação para a gente, por gentileza, nesta manhã de quinta-feira. Muito bom dia a você, Tabata, também ao Breno e a todos os ouvintes da nossa rádio. Como a Tabata já havia falado, 2 pessoas morreram após a queda de um muro na rua Doutor Júlio Ottoni, em Santa Teresa, na capital. Um homem está desaparecido no mar em Mambucaba, em Angra dos Reis, no sul do estado, depois das fortes rajadas de vento que atingiram o estado do Rio ontem. Uma das vítimas de Santa Teresa foi o ex-jogador de futebol Tássio Maia dos Santos, de 41 anos. O Tássio jogou pelo Botafogo em 2015 e também em outros clubes do nosso país. O Corpo de Bombeiros foi acionado para quase 300 eventos em todo o estado, sendo mais de 150 cortes de árvores, mais de 30 salvamentos e 5 desabamentos. A capital liderou os atendimentos, seguida por Nova Iguaçu e Niterói, com pico de chamadas pelo 193 às 5 da tarde. Cidades da região metropolitana, como Niterói, São Gonçalo, Maricá, Baixada Fluminense,
região da Costa Verde, região dos Lagos e Nova Friburgo, também aqui na região serrana, registraram quedas de árvores, falta de luz e até mesmo de água. Metrô, barcas e trens afetados. Os 2 aeroportos do estado também tiveram intercorrências, tanto o Santos Dumont quanto o Galeão. De acordo com a concessionária Trens RJ, que opera o sistema ferroviário da região metropolitana, os ventos impactaram 2 ramais com a circulação de trens suspensas em alguns trechos de Japeri, entre Comendador Soares e Japeri, incluindo a extensão de Paracambi. E a necessidade de troca na composição também na estação de Campos Elíseos para quem circula entre Gramacho e Saracuruna, no ramal de Saracuruna. E pela falta de energia e também pela queda das árvores em Santa Teresa, na região do centro da capital, a operação do tradicional bonde do bairro está temporariamente interrompida hoje. Equipes da Central Logística vistoriam os trilhos e aguardam a Light para retomar o serviço. São mais de 500 mil de pessoas que ficaram sem energia elétrica. No pico dos ventos, ontem, cerca de 152 mil continuam sem energia, de acordo com as concessionárias. A Prefeitura do Rio mantém a cidade em estágio 2, após contabilizar 200 árvores caídas. O aeroporto do Galeão registrou rajadas de quase 74 km por hora. O prefeito da capital, Eduardo Cavalieri, informou que as principais vias já estão desobstruídas, mas ainda há ruas obstruídas, interditadas. A Defesa Civil de Niterói elevou o município para o estágio de alerta, enquanto o governo estadual ativou o gabinete de crise da sala de situação do Comitê do El Niño. Os representantes, tanto os prefeitos das cidades que foram atingidas, eles indicam que a população que puder ficar em casa hoje possa ficar, Tabata e Breno. Olha que situação, hein? Tabata, é assustador, né? A imagem que passou agora há pouco, né? Para você que está ouvindo também, vou descrevendo aqui, do teto, da parte superior do posto de gasolina, ser arrancada como um papel. Sim. Os ventos foram tão fortes, né? No Sudeste, em São Paulo, no Rio de Janeiro especificamente, de onde nós estamos falando, né? De onde a Clara Maria, aliás, está falando, houveram muitos destelhamentos. Então, quedas de muro que mataram, infelizmente, né? 2 pessoas. Árvores caídas também. Então, é uma situação realmente preocupante, e por isso a gente ressalta que a Prefeitura do Rio pediu que a população evite deslocamentos, como a Clara Maria bem disse aqui, e a gente ressalta essa informação. Logo mais, nós teremos a participação de um meteorologista ao vivo aqui no Relógio Rádio e TV para explicar pra gente o porquê dessas rajadas de vento em São Paulo, no estado do Rio de Janeiro também, qual a previsão para os próximos dias. Será que teremos essa condição de ventania ainda hoje, para o fim de semana também? A gente precisa saber a informação, informação de qualidade, informação que a gente precisa trazer aqui no Relógio Rádio e TV para que todos nós possamos nos precaver, exatamente. Clara Maria, eu vou pedir para você continuar conosco para a gente ler uma mensagem que acabamos de receber no nosso WhatsApp, o 11 3226 1111. Você também pode participar conosco. Como foi na sua cidade, na sua região? Também foi atingida pela ventania, por rajadas de vento na tarde de ontem? Choveu onde você mora? Compartilha conosco no 11 3226 1111. Vamos ler então a mensagem, foi da Nancy Barros, de Caxias do Sul. Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. Olha, aqui no Rio de Janeiro foi algo que, a gente nunca viu acontecer. Telhas sendo arrancadas de casas, árvores sendo arrancadas e caixas d'água, né, também tendo suas tampas arremessadas, arrancadas. Olha, aqui no Rio de Janeiro e em Duque de Caxias, em particular, onde eu moro, foi algo assim que eu vou te contar. Foi algo muito complicado e ainda tem localidade que está sem luz em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Nancy, muito obrigado por reportar pra gente. Muito obrigada, Nancy. E se você também tiver algum relato, assim como o da Nancy,
pode mandar pra gente no nosso WhatsApp. Clara Maria, olha, muitíssimo obrigada pelas informações da nossa rádio do Rio de Janeiro. Agradeço muito a participação conosco aqui ao vivo, atualizando as informações do estado do Rio de Janeiro, da capital e outras cidades também que foram atingidas. E qualquer atualização pode entrar em contato com a gente novamente. Obrigado, Clara. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Um ótimo dia para você, Clara Maria Lino, da nossa rádio do Rio de Janeiro. Gente, olha, como nós falamos, né? Foram muitos estragos no Sudeste, em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde foram registrados ventos de mais de 100 quilômetros por hora. Como a Clara Maria disse, né? Na cidade do Rio de Janeiro, na capital, foram 70 quilômetros por hora. Outras regiões foram registrados ventos de 125 quilômetros por hora. Imagina! É isso que eu ia falar. Acho que esses dias tivemos Ribeirão Preto, se não me falha a memória, né? Que teve aí 120. Interior se de São 70, Paulo. 80 quilômetros por hora já faz esse estrago, imagina 120, 125, Nossa, Tabata. é uma violência absurda, né? E leva o que tiver pela frente mesmo sendo árvores, se a árvore, enfim, não estiver sendo podada, tudo aquilo que a gente acompanha, né, no noticiário, infelizmente vão acontecer muitos estragos. A gente fez, então, um resumo para você que nos acompanha pela TV, pela internet, nos ouve pelo rádio também ou pelo aplicativo, para sabermos como amanheceu as cidades que foram atingidas por essa frente fria, essas rajadas de vento. Vamos acompanhar, daqui a pouquinho voltamos. 9h16. O gabinete de crise permanece mobilizado para monitorar a evolução das condições meteorológicas e coordenar o atendimento às ocorrências registradas em diferentes regiões de São Paulo. A atuação integrada reúne concessionárias de energia elétrica, órgãos reguladores, polícias e corpo de bombeiros, permitindo acompanhar o cenário e apoiar os municípios conforme a necessidade. 2 alertas severos foram feitos pela Defesa Civil após os ventos chegarem a 124,9 km por hora no interior e ultrapassarem os 100 km por hora no litoral, superando o limite previsto. O órgão estadual ressaltou que as condições meteorológicas aumentavam o risco de queda de árvores, destelhamentos, danos em estruturas vulneráveis e interrupções no fornecimento de energia elétrica. No litoral, também havia o risco de ressaca e agitação marítima. Os fortes ventos causaram muitos estragos, como quedas de árvores, postes e semáforos. No Porto de Santos, a ventania chegou a suspender a navegação, além de causar um cenário de destruição no cais. Alguns contêineres se deslocaram em terminais portuários, uma parte do muro de uma empresa desabou e a estrutura caiu sobre 2 caminhões, espalhando tijolos pela via. No Rio de Janeiro, a forte ventania, com rajadas de mais de 100 km por hora, provocou o caos. Um apagão afetou bairros da capital e da Baixada, paralisou trens e metrô e apagou sinais de trânsito. Segundo os bombeiros, um gabinete de crise foi ativado na sala de situação do Comitê de Enfrentamento ao El Niño. Até às 7 horas da noite, a corporação tinha sido acionada para 185 ocorrências relacionadas ao vento em todo o estado, sendo 93 de cortes de árvores, 31 salvamentos de pessoas e 5 desabamentos. 9h18 agora. As fortes rajadas de vento que ultrapassaram 100 km por hora e atingiram as regiões sul e sudeste do Brasil nesta quarta-feira deixaram então esse rastro de destruição que acompanhamos na reportagem. Mortes também foram registradas, apagões, quedas de árvores. No estado de São Paulo, as rajadas chegaram a 124 km por hora. 3 pessoas morreram em decorrência da ventania e entre os casos estão o de uma pessoa atingida por uma árvore em Santos, no litoral paulista, e em São Sebastião, um barco de pesca naufragou
4 ocupantes foram resgatados e uma pessoa, infelizmente, morreu. A Defesa Civil montou um gabinete de crise para atender as ocorrências, monitorar as situações. E é para lá que nós vamos neste momento, para a cidade de Santos, conversar com o Kleber Werneck, que atualiza a situação para a gente nesta manhã. Kleber, bom dia para você. Bom dia, Kleber. Olá, muito bom dia, Tabata, muito bom dia, Breno. Como vocês falaram, o litoral sul de São Paulo foi um dos mais atingidos aí por essas fortes rajadas de vento. E eu estou agora bem na praia, aqui em Santos. Vou mostrar o cenário aqui, ó. A gente pode ver, o mar está bastante agitado, há um alerta de ressaca, ondas grandes aqui. Hoje pela manhã já foram registrados aí ventos de 84 quilômetros por hora. A orientação dos serviços aqui de emergência é para as pessoas não ficarem aqui na praia por risco de ressaca, por risco do mar invadir até o calçadão. A gente pode ver aqui que algumas pessoas ainda se arriscam, caminham, outras correm por aqui. A situação é tranquila nesse momento, mas a praia está bastante vazia. Eu vou pedir aqui para o Serginho, nós vamos mostrar, inclusive para a gente ter uma ideia da situação. Olha só essa bandeira que foi colocada aqui, essa bandeira vermelha que indica alto risco. É a bandeira aí do serviço de guarda-vidas indicando alto risco aqui na praia. Como foi informado aí na reportagem, as rajadas de vento ultrapassaram 100 km por hora em todo o estado. Aqui em Santos chegaram a 103 km por hora no horário de pico e causaram muitos estragos em todo o litoral sul. 3 mortes foram registradas, como a gente viu na reportagem, e a navegação foi suspensa, está suspensa. A gente pode ver lá no horizonte, nas imagens do Serginho, o nosso cinegrafista, o Sérgio Arce, algumas embarcações aí, alguns navios de grande porte, mas é bom lembrar que a navegação está suspensa por causa de todos esses problemas. Como foi dito também, o gabinete de crise do governo do estado teve que ser deslocado aqui para o litoral. A travessia das balsas também está interrompida. São Vicente, Praia Grande, Mongaguá e Cubatão estão em alerta. Aliás, um alerta para perigo grave, um alerta rigoroso. E todas essas cidades registraram estragos, quedas de árvore e, como eu disse, estão em alerta severo. Em nossa reportagem, nós estamos aqui, vamos percorrer, vamos ver algumas imagens antes, né, desses problemas que aconteceram ontem aqui no litoral. Nossa produção aí separou algumas imagens que nós vamos ver aí e nós vamos percorrer o litoral mostrando esse estrago. Como foi dito, infelizmente 3 pessoas morreram. Uma dessas pessoas foi atingida por uma árvore aqui em Santos e essa pessoa ainda não foi identificada. Segundo as informações preliminares, era uma pessoa em situação de rua e não portava documentos. Isso tem dificultado a identificação por parte das autoridades. Nós vamos mostrar mais aqui também, ó. Ali, Serginho, por favor, mostrar a orla ali completamente vazia. Ali é o teleférico, ó. O teleférico que está parado hoje, justamente por causa desse perigo de ventos. Olha, praia completamente vazia, como não podia ser diferente. E segue o alerta para as pessoas evitarem a praia, A gente viu aqui, inclusive, alguns surfistas, né, aproveitando essas ondas, o que é uma prática perigosa nesse momento. Então, as autoridades também alertam sobre esse risco. E como eu disse, nós vamos continuar aqui percorrendo a cidade de Santos, as outras cidades do litoral, para averiguar de perto esses estragos. E daqui a pouco eu volto com mais informações, mais novidades, inclusive também com uma entrevista com o porta-voz da Defesa Civil do Estado e aqui de Santos, que está pelo local e vai atender a nossa reportagem. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigada, Kleber Werneck, pela atualização das informações direto de Santos, no litoral sul de São Paulo. Como ele disse, e nós podemos acompanhar nas imagens, claro que você que só nos ouve não pode ver, mas a praia de Santos, a orla está completamente vazia, como o Kleber bem disse, as pessoas se precavendo, obviamente por conta da força dos ventos que atingiram ontem a cidade. Repetindo as informações, foram ventos de 124 quilômetros por hora no estado de São Paulo, e em Santos foi uma das mais atingidas. Ontem eu acredito até que as pessoas se conscientizaram um pouco mais, porque uma coisa é você ouvir da possibilidade de vir esses ventos, outra coisa é muita gente presenciar ali na hora, né? E muita gente, eu não posso dizer que foi pega de surpresa, porque a Defesa Civil já havia orientado devidamente, mas tem gente que, como o próprio Kleber Werneck disse, que acaba arriscando, vou fazer uma caminhada, é rapidinho, qualquer coisa eu corro, mas muita gente, assim, quando vem a rajada de vento, gente, é muito instantâneo, são frações de segundo, então não vale a pena correr o risco, Tabata. Essa notificação que o Breno acabou de lembrar a gente aqui, todo mundo recebeu no celular. É importante ressaltar, e a Defesa Civil, sempre quando nos concede entrevista, os porta-vozes, eles sempre ressaltam, quando a Defesa Civil envia uma notificação para o celular de todos os moradores das cidades, da população, leve a sério, né? Leve a sério, veja o que foi alertado ali, rajadas de vento, fique longe de árvores, locais metálicos, né? Estruturas metálicas também, para evitar acidentes, eletrocutamento. É para a gente levar a sério realmente a notificação que é enviada para o nosso celular via SMS, e aquele barulhinho, né, de alerta que todo mundo já fica assim, opa, Defesa Civil já mandou. Então, vamos ser responsáveis, né? E cuidar da nossa vida, que é o mais importante. Tem coisas que são previsíveis, né? Exatamente. A gente recebeu mais mensagens no nosso WhatsApp. Você pode participar conosco nesta manhã pelo 11 3226 1111. Vamos ler, então, algumas delas que estão chegando pra gente, como a Verônica, de Caxias do Sul. Bom dia. Ontem foi realmente assustador. Telhas voando, caixas de água, fios arrebentando, olha só, Jesus. Verônica confirmando aí em Caxias do Sul, né? Foi demais. Maria da Luz, de São Vicente, litoral sul de São Paulo. Tabata e Breno, sou de São Vicente. Aqui foi realmente assustador o tempo. Olha, Maria, imagino, viu? O Christian diz o seguinte: bom dia, Christian. Obrigada, Tabata e Breno. Esse assunto é muito importante mesmo. Como vai estar o tempo hoje aqui em São Paulo? Precisamos saber. Precisamos saber, e daqui a pouquinho, Christian, a gente vai ter aqui a participação de um meteorologista ao vivo para nos explicar melhor como vai ficar o tempo nos próximos dias, o que explica essa ventania. Enfim, ele vai detalhar pra gente o tempo. Antes disso, vamos saber como ficam as temperaturas na sua região. Na capital paraense, o sol aparece com muitas nuvens. A máxima é de 32 graus e a mínima 24 graus. O dia também é de sol em Teresina, sem nuvens no céu. A temperatura vai até 34 graus. A mínima fica em 22 graus. Já em Goiânia, o dia é de sol com algumas nuvens, mas não chove. A temperatura fica entre 21 e 33 graus. Em Vitória também faz sol, com chances de chuva no final do dia. A mínima é de 19 graus e a máxima 31 graus. Em Florianópolis, a quinta-feira fica nublada. A máxima é de 21 graus e a mínima 14 graus. Relógio, rádio e TV. Toda minha adoração pertence a ti, todo meu louvor é para ti, Senhor.
9h32. Vamos fazer um giro pelas principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 30 de julho de 2026. O vendaval que atingiu São Paulo e o Rio de Janeiro causou 5 mortes e destruição. No Rio, árvores ainda bloqueiam ruas e mais de 500 mil pessoas em todo o estado estão sem luz. Em São Paulo, a Baixada Santista e o Litoral Norte foram as áreas mais afetadas. A navegação no Porto de Santos parou por 4 horas e os aeroportos tiveram mais de 70 voos afetados. E ainda sobre o assunto, também o Rio Grande do Sul segue em alerta por causa da cheia dos rios após os temporais que atingiram o estado. Em Porto Alegre, por exemplo, o Rio Guaíba pode atingir a cota de alerta. É o risco de inundação, e o risco de inundação também é considerado muito alto. Os Estados Unidos bombardearam o Irã por mais de 2 horas durante a madrugada. Centros de comando militar e instalações de drones foram os alvos dessa ação. A Guarda Revolucionária Iraniana anunciou que 3 soldados morreram durante um ataque americano em uma província no noroeste do país. E no esporte, o Palmeiras goleou o Vitória por 4-0 e aumentou a vantagem na liderança do Brasileirão. O presidente do Vitória, Fábio Mota, criticou a arbitragem e disse que a não expulsão do jogador palmeirense Maurício após uma cotovelada no zagueiro Kaká do Vitória desequilibrou o duelo contra o Palmeiras. O acesso à internet no Brasil já chegou a 95% dos domicílios, ou cerca de 76 milhões de lares. Nos restantes 5%, o motivo para não utilização inclui a falta de conhecimento digital e o alto custo do serviço. Vamos acompanhar mais agora na reportagem. O celular é o meio de acesso à internet que predomina em 98% das residências. Mas o uso da televisão conectada também saltou, consolidando-se em quase metade dos lares. A banda larga fixa está presente em 89% dos domicílios conectados, enquanto a conexão móvel é utilizada em 85,9% deles. O acesso à internet entre idosos no Brasil está em rápida expansão, alcançando mais de 74% das pessoas com 60 anos ou mais. Esse público utiliza a rede principalmente pelo celular para conversar por vídeo, interagir em redes sociais e realizar serviços bancários, ganhando mais autonomia. O forte avanço da inclusão digital na terceira idade traz muitos benefícios, mas exige atenção redobrada com a segurança online. Idosos frequentemente se tornam alvos prioritários de golpistas, sendo vitimados por fraudes envolvendo clonagem de WhatsApp e e-mails falsos, sobre benefícios do INSS. Para proteger-se no ambiente virtual, é fundamental desconfiar de pedidos urgentes de dinheiro feitos por aplicativos de mensagens, mesmo que pareçam ser de um familiar. Sempre confirmar a identidade por meio de uma ligação telefônica ou chamada de vídeo. Nunca compartilhar senhas ou códigos de segurança enviados por SMS, especialmente ao receber contatos de falsos atendentes de bancos. Evitar cliques em links suspeitos recebidos por e-mail, SMS ou redes sociais que prometem vantagens financeiras ou exigem recadastramentos. Instituições e pesquisadores têm desenvolvido estudos para tornar a tecnologia mais acessível, uma vez que a falta de familiaridade ainda é o principal motivo que afasta uma parcela dos idosos do ambiente virtual. 9h36 agora no horário de Brasília. Olha, daqui a pouquinho a gente vai voltar a atualizar as informações sobre o tempo no sudeste do país e também na região sul, que tem sido muito atingida por fortes chuvas. Aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, os estados foram atingidos por fortes ventanias que a gente acompanhou. Mas agora a gente vai falar sobre o assunto de hoje, do nosso quadro Conectados. Roda a vinheta. Conectados.
Nós acompanhamos agora há pouco as informações sobre o acesso à internet no Brasil, que já chegou a 95% dos domicílios, são 76 milhões de lares. E de acordo com a pesquisa TIC Domicílios de 2025, mais de 80% da população de 60 a 69 anos tem celular. Entre os 70 e os 79 são 66% e a partir dos 80 anos, 35% dessa parcela da população tem aparelho celular. Só que muitos não têm familiaridade com as funcionalidades do aparelho, têm dificuldades, têm medo, receio por conta dos inúmeros golpes e fraudes que acontecem. E por conta dessa dificuldade de boa parte da população idosa, um casal de engenheiros aposentados, Maria Helena e Tarcísio Cabral, eles decidiram ensinar pessoas com mais de 60 anos a usar o celular com segurança, com mais autonomia. E é por isso que a gente vai conversar com eles hoje. Temos a honra de entrevistá-los no Relógio Rádio TV. Eles compartilham nas redes sociais, gente, o conhecimento que eles adquiriram com o tempo, com a profissão, com a experiência. E hoje possuem mais de 667 mil seguidores. Que demais, hein? Mais de 600 mil seguidores. E é uma referência. O projeto deles é uma referência de inclusão digital para idosos. Maria Helena, Tarcísio, muito bom dia para vocês. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, pessoal. Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite, né? A Tabata e Breno, e nós agradecemos por estar aqui hoje, porque nossa missão é exatamente essa, de conectar a nossa geração, ensinando de forma fácil, né? De forma que a gente, né? Nós dois, cada um tem 70 anos, a gente não nasceu na era digital. Então, como a gente não nasceu na era digital, a gente entende como a cabeça das pessoas com mais de 60 anos aprendem. E aí a gente ensina de uma forma calma, tranquila e repetindo para poder entender e, sobretudo, como você falou, né, sobre o medo hoje que predomina, né, nas pessoas com mais de 60 anos do golpe, né? Então, esse medo do golpe é a falta de conhecimento da tecnologia que leva a pessoa hoje, muitas vezes, a andar num estresse muito grande, porque ela não sabe como, se alguém liga, igual falar, alguém liga falando que é do banco, ela acredita. Se alguém manda uma mensagem falando que é o filho, se passando pelo filho, e ela também acredita. Então, esses problemas é que a gente sempre relata. Olha, a gente precisa estar atento. O mundo digital é ótimo, porém precisa gastar um tempinho, aprender, parar e aprender, né, Tabata? Com certeza. Pode falar. Uma observação importante, né? Você estava falando das estatísticas, realmente o desafio da conexão pela internet já foi vencido, né? Mais de 74% aí das pessoas com 60 anos de idade acima têm conexão com esse aparelhinho à internet. Só que o desafio do conhecimento para usar bem esse computadorzinho, porque isso aqui é um computador, né? Ligado na internet, isso aí não veio. Então, veio o celular, mas não veio o aporte de conhecimento para o bom uso dele. Eu costumo comparar com a situação de você dar um carro para uma pessoa sem que ela tenha passado pela autoescola. Você dá as chaves e manda, vai dirigir, sem ele saber dicas de direção defensiva, sem conhecer a sinalização de trânsito, sem saber se proteger dos possíveis acidentes que podem ocorrer no percurso. Com isso aqui é a mesma coisa. Muita gente Pode falar. Tem esse poderoso recurso aqui e usa só para falar e receber a fala do outro. Isso aqui é um poderoso computador que está na sua mão para atender aos seus comandos. É um fiel servidor, um assistente pessoal. Um assistente pessoal, isso mesmo. Tem o golpe? Tem, mas tem como se proteger. Olha, maravilha. Tem boas utilidades essa maquininha aqui. É importantíssimo a gente ressaltar essa informação, essa afirmação que você traz pra gente, Tarcísio, sobre tem como se prevenir.
né, dos golpes, porque a gente vê realmente muitos idosos, até mesmo quem não é da terceira idade, que tem muito medo mesmo de cair em golpe, de cair nas fraudes que estão cada vez mais sofisticadas, né? Todo mundo algum dia já recebeu no celular, né, Olha, Breno? durante o programa aqui, que a gente deixa no silencioso, no modo avião, para não incomodar, mas a todo instante tem número estranho ligando, links chegando por e-mail, no próprio número. WhatsApp, SMS, e-mail, são vários tipos, né? E aí pessoas se passam por algum familiar, se passam por alguma instituição financeira, até mesmo da Receita Federal. Eu recebi recentemente, acredito que milhares de pessoas também. Lojas renomadas. Lojas, né? Falando que você fez uma compra. Enfim, são inúmeras as fraudes. E aí, muitos acabam tendo medo, criam uma certa aversão a celular, a tecnologia, por conta, infelizmente, desses crimes né, cibernéticos. Isso que você falou é importante, Tabata, porque não é um medo só da melhor idade, é o medo, às vezes, de quem é filho, por exemplo, de, eu não sei se eu incentivo minha mãe. Eu tenho um caso em casa, minha mãe 81 para 82 anos, e eu fico naquela vontade de incentivar a mamãe até para ocupar um pouquinho, né, no dia a dia, mas você também tem esse medo, esse receio. Será que vai ser seguro a mamãe com o celular nas mãos? Vamos saber, então? Eu tenho uma recomendação. A gente tem uma coisa a falar com relação a isso. Compartilhem com a gente. Pode falar primeiro? Eu tenho uma recomendação sobre isso. Incentive, sim, mas não a mexer no celular. Incentive a aprender. É diferente. Mexer é fuçar, é tocar para ver o que acontece. E depois, se acontecer o pior, não tem jeito de resolver, né? Então, incentive, sim, a aprender. Isso aí é restaurar a dignidade, é ganhar mais autonomia, o prazer de você dirigir essa maquininha fantástica aqui com suas próprias mãos, orientando sobre o que ele quer, que você quer que ele faça para você, né? Então, agora, o que precisa aprender? São pequenos detalhes que resolvem 90% dos problemas. Deixa eu falar uma coisa que está se aprendendo. Deixa eu só concluir meu raciocínio, que eu vou falar assim, uma coisa importante. Se você souber desmontar a estratégia do golpista, logo nos primeiros segundos, acabou, você está livre do golpe. Então, você saber que golpista usa muito engenharia social. Ele sabe do comportamento humano e ele explora emoções. Por exemplo, ele explora a urgência, o medo, a ganância, a curiosidade. Urgência, assim, sua conta foi bloqueada. Tem que resolver agora. O medo, se você não fizer prova de vida, você vai perder seu benefício do INSS. Pressão, né? A ganância, você foi premiado. Passa um Pix para você receber o prêmio, a ganância, né? E a curiosidade. Você sabia que este remédio milagroso faz você perder tantos quilos em 2 semanas, né? Toque aqui. E aí, esse toque aqui é a cilada. Então, vou concluir aqui que com poucos detalhes, com pouco conhecimento, você tem o antídoto do medo de usar o celular. E você passa a usá-lo com segurança e recobra sua autonomia. Se você estimular a pessoa idosa a aprender a usar o celular com quem sabe ensinar, com quem sabe a diferença entre ensinar para uma criança com a pedagogia e ensinar com um adulto com a andragogia, que é o jeito do adulto aprender usando a maturidade dele e não na base da autoridade e obediência, faz porque eu estou mandando, aí sim, ele vai te agradecer, porque ele vai aprender, vai assimilar e vai ter uma nova qualidade de vida e usando o celular como um assistente pessoal. Isso. E sabe quem eu quero incluir? Desculpa a Maria Helena por interromper, mas eu quero incluir nessa nossa conversa o professor especialista em comportamento, neurociência da aprendizagem, Fabiano Canella, que está conectado conosco. Inclusive, ele conhece o trabalho de vocês, acompanha o trabalho de
vocês. E por ele ser especialista em comportamento, neurociência da aprendizagem, tem tudo a ver com o que o Tarcísio Cabral acabou de dizer, de juntar, né, de ter paciência, afeto, maturidade para ajudar os idosos a aprenderem a usar o smartphone, a usar esse aparelhinho. Professor Fabiano, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia a todos, é um prazer muito grande mais uma vez fazer parte desse convite precioso. Estou aqui à disposição, parabéns por esse trabalho que vocês desenvolvem, esse casal precioso, trazendo conhecimento, ampliando horizontes, que os 50 a mais, 60 a mais, 80 a mais, vem com uma nova roupagem. E eu quero hoje aqui falar um pouquinho sobre isso também, as possibilidades, quebrar alguns paradigmas sobre a questão tecnologia. E já quero começar dizendo que o cérebro nunca, a pesquisa científica em neurociência modificou com a maneira como a gente olhava o aprendizado. Não existe fases de melhor aprendizado, existe o aprendizado contínuo, a estimulação ela tem que ser contínua, não existe aquela história passada de que os mais novos aprendem mais, nada, pelo contrário, a pesquisa recente mostrou que eu tenho muito mais crescimento de maturidade neuronal a partir de 50, 60, eu tenho toda uma formatação, não existe não aprender mais, isso é um mito, o aprendizado se dá até o dia do último suspiro de vida, ainda para melhorar, 7 minutos depois que falecemos, ainda estamos em memorização do último suspiro que tivemos de vida. Então, esse mito de que eu só aprendo quando sou novo, de que meu conhecimento só quando eu tenho a idade nova, não funciona mais. Nós somos uma máquina de aprender e, graças a Deus, a nossa neurociência trouxe essa capacidade mental da lóbulo frontal, da parte prática, teórica, de encontrar resultados. Então, esse mito a gente tem que quebrar. Não há idade para crescimento, a neuroplasticidade ela continua, ela nunca vai acabar. Isso foi um histórico passado muito mal interpretado. Então, eu quero dizer que a tecnologia está aí de maneira prática, objetiva e sendo ensinada, não tem idade para esse aprendizado. Eu quero ouvir a Maria Helena comentando e falando também o que ela ia complementar a fala do Tarcísio. Eu pegando esse gancho aí, né, do Fabiano, né, falando o seguinte, que uma aluna nossa de 91 anos de idade, ela falou comigo assim, ela chegou para aprender celular, aprendeu que ela queria enviar e-mail para as pessoas e também ver resultados de exames, ela só falou comigo, olha, o dia que ela parasse de aprender, que ela estava pronta para morrer. E ela falou, se ela parasse de aprender aos 91, ela ia sentir que o corpo todo ia parar. Olha a sabedoria da idade de 91 anos. Porque ela queria aprender sempre para poder o corpo continuar, né? A mente continuar ativa e o corpo também ativo, né? E aí, mas só falando a questão dos golpes que a gente estava falando também, um problema que eu vejo maior agora com a inteligência artificial. A inteligência artificial vai reproduzir voz muito parecida, que engana muita gente, vídeos, né, de pessoas se passando por familiar em situação de apuros, e a gente tem feito a seguinte coisa, a pessoa com a idade, né, de 60, 70, 80 ou até mais nova pode ser enganada facilmente. Porém, uma coisa que a gente vê que toda família precisa ter uma senha. Vamos colocar assim, você coloca lá uma senha, o nome do pet, o nome de, né, uma coisa que a pessoa não vai saber facilmente. E quando uma inteligência artificial, tipo de vídeo ou um áudio mandado se passando por familiar, aí a pessoa perguntar, qual que é a sua senha? Porque você já corta, né? E assim, se você quiser, né, nesse momento, né, não ser enganado, é falar, pede, né, a senha e a inteligência artificial não vai ter como dar a senha, porque ela não tem esse conhecimento. E aí a gente fala assim, olha, tudo que tiver na internet precisa ser conferido, precisa ser testado e saber se é fato ou se realmente é fake, né? Se é coisa falsa, né? Isso aí. Agora, a gente saber, eu fiquei muito feliz de saber aí com o Fabiano essa questão, viu, de você falar da neuroplasticidade, como que o cérebro, né, ele nunca para, né, de aprender. E eu achei impressionante Sim.
a definição aí da maturidade neuronal, né? E o fato de falar, de saber que até o último suspiro de vida existem atividades de aprendizagem e memorização ali. Eu achei isso impressionante, fiquei até arrepiado, porque eu lembrei do falecimento do meu pai, acompanhei, né, os últimos momentos, né, e é uma referência muito forte que a gente tem, né, da importância do celular no sentido de prevenção de golpes, mas também no sentido de melhorar a qualidade de vida. Voltando à questão da prevenção de golpes, um recado que a gente tem muito importante. Você deixa a porta da sua casa destrancada? Não, você tranca. E com 2 chaves de preferência. Aqui, ó, é a sua casa digital. Você tem que deixá-la trancadinha, com senha. Por isso, tem a senha e tem a verificação de 2 fatores, que a gente fala muito. São as 2 chaves da sua casa digital. Aí vamos supor que você abriu a porta, né? Você deixou entrar uma pessoa, quando você atende a uma chamada ou quando você abre uma mensagem de WhatsApp. É você abrindo a porta da sua casa. Primeira coisa que você faz, saber se é uma pessoa estranha ou não. Você deixa um estranho entrar na sua casa? Então o recado é esse. Toda mensagem que vier, todo SMS, toda mensagem de WhatsApp, toda mensagem que vier por ligação, primeira coisa você vai saber se é estranho ou não. Se não for estranho, não abre a porta, não destranca, não dá conversa. Então, entra nos canais oficiais. Se alguém fala que sua conta foi bloqueada, você não vai perguntar para ele, você não vai dar conversa para ele. Você vai ao banco, você vai perguntar para o seu gerente, você vai ao canal oficial. Alguém vai chegar e falar assim, eu vi o senhor Tarcísio e a Maria Helena do 60 Demais, e aqui eu sou um representante do Tarcísio e da Maria Helena, você foi sorteado, você vai ganhar um curso de graça, porque a gente tem cursos gratuitos e cursos pagos também completos. E aí ele pode chegar e oferecer vantagens em nosso nome. Primeira coisa que você tem que fazer, liga para o canal oficial do 60 Demais, para o número oficial do 60 Demais. Falou em nome do seu banco? Liga para o seu banco, liga para o seu gerente de banco. Não abra sua casa. Opa. Não fala em nome do... Falando em nome do INSS também, não né? abra sua casa para estranhos, né? Uhum. Meu celular acabou de cair aqui. Como eles são descolados, né? Na linguagem de hoje aí. Porque eu vou te falar, em poucos minutos de programa, o que a gente já aprendeu aqui. Nossa, demais. Nós só estamos ouvindo, né? E eles, junto com o professor Fabiano, já podem tocar o programa a partir de agora. São 9h55 minutos. Gostaria só de colocar importante aqui, que é a questão da cibersegurança aliado às áreas de segurança internacionais ou nacionais e acessibilidade. Eu tenho hoje uma fragilidade nos telefones que são Android. O Android, a capacidade dele de vírus é muito maior, a capacidade do iOS, a capacidade dele de segurança é muito maior. Os vírus que você vai comprar algumas coisas que podem prever. Mas há uma sequência importante aqui de proteção, usando já essa visão que eu quero dar aqui, que é importante. Primeiro, cuidado aonde você conecta os seus... Quando você for a algum lugar, cuidado com os Wi-Fi gratuitos. É uma grande porta de roubo de informação. Primeiro caminho, Wi-Fi gratuito. Segundo, links de WhatsApp. Grande parte dos... conexão de Troia, que são os que invadem o sistema operacional, vêm links do WhatsApp ou vêm por e-mail, e aí são usados várias artimanhas, desconto em promoção de remédio, clube de vantagens, clique para você vir aqui e ver opção de dinheiro para você poder financiar. Então, esses links de WhatsApp, mais de 80%, são aqueles que fazem com que o hacker consiga entrar no seu sistema ou
que consiga te mapear. E às vezes vem sutil, vem numa pergunta, numa brincadeira, vem em alguma coisa, clique aqui, assiste esse vídeo, e quando você fala, é instaurado então o Troia. O Troia começa a entrar no seu programa central, onde eu tenho toda a parte de segurança. Se você não tem um Avast, um vírus bom de telefone, ou que seja, qualquer um que seja aí o safety, você vai ter problemas. E aí começa, outra coisa, baixar coisas gratuitas, sabe? Aplicativos na compra da área de compra de aplicativos lá do seu, né? No seu Google de compra, ou que seja, outro risco, cuidado com os gratuitos. Você não lê as entrelinhas, ali tem, usando dados pessoais, imagens pessoais, usando informações pessoais, ok? Outra coisa, site de compra de produtos online. Tome cuidado com o que você dá de número, senha e põe no cartão, percebe? Então, tem um cartão exclusivo só para compra nessa linha. Não, você não põe um cartão pessoal, você põe um cartão empresarial. Quer dizer, se acontece com todos. Então, há todo um caminho. Essa tríade é simples. O acesso, a senha e a codificação, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado. Grande parte dos problemas que acontecem é por links, não é nem porque invadem o sistema. Ele te manda um link no WhatsApp, você puxa para uma compra, ou um grupo que você tem, ou alguém pega de alguém, quando ele já está lá o trojano, que aí seria o que a gente chama de cavalo de Troia, ele entra no sistema, derruba as senhas, te começa a ficar totalmente dentro do processo de acesso, e aí você acaba sendo, então, levado a ser roubado os dados. E aí começa a utilizar o quê? As informações pessoais. Professor, nós tivemos uma falha na conexão com o professor Fabiano Canella, mas não tem problema, ele vai continuar conosco. Daqui a pouquinho a gente continua o bate-papo, mas eu quero voltar agora com o casal Maria Helena, Tarcísio Cabral. Você que nos acompanha pelo rádio, pelo aplicativo, eles são professores de inclusão digital, criaram um projeto 60 Demais. Então você pode segui-los na rede social, no Instagram, @60, numeral mesmo, demais tudo junto, 60 Demais. Maria Helena e Tarcísio Cabral, antes da gente se despedir e já deixar de antemão um convite para vocês voltarem outras vezes conosco, ao vivo aqui no Relógio de Rádio TV, eu gostaria de ouvi-los sobre um conselho que vocês possam dar para quem está nos acompanhando. Tem um idoso em casa ou a própria pessoa, ela faz parte da terceira idade, ela tem dificuldade de mexer no celular, medo, só sabe mexer mesmo, como vocês falaram, mas não tem conhecimento de utilizar da melhor forma. Olha, a gente recomenda muito participar de comunidades da mesma faixa etária que estão aprendendo o celular. Não fique em casa se isolando, porque o isolamento social é o que dá mais problemas. Os golpistas adoram as pessoas que não têm conhecimento, estão isoladas, que não tem quem perguntar, para quem perguntar. Então, essa hora, procure sim, procure. A gente tem, por exemplo, muito conteúdo que a gente fala todo dia a gente tem conteúdo novo no nosso Instagram, no nosso YouTube também, que é 60 Demais, do mesmo jeito, porque tem muita gente também na nossa faixa etária que não gosta de Instagram, mas a gente está no YouTube, a gente está no TikTok com o mesmo nome. Então, aí você pode ir lá aprender, e se você também quiser aprender mais um pouco com a comunidade que a gente tem, fique livre para entrar em contato conosco, né? Pelo Instagram 60 Demais. Aí você pode entrar e perguntar como é que eu faço parte dessa comunidade de vocês. A gente está aqui à disposição para ensinar. Tem o link da nossa bio, onde a pessoa pode deixar seus dados de contato de maneira segura no link da bio do nosso Instagram. E ali a gente entra em contato quando a gente montar a próxima turma do nosso curso, porque além das dicas que a gente publica gratuitos todo dia, que é um conhecimento cumulativo ao longo do período, você pode participar de um curso completo. E nesse caso, a gente tem o suporte individualizado aos alunos. A gente não consegue dar suporte individualizado para nossos mais de 1 milhão de seguidores. Mas quando a gente monta a turma, a gente segue
um por um. Tem a madrinha de suporte, carinhosamente apelidada, que ela atende as pedidos de socorro, estou com dúvida, eu quero chamar um Uber com uma parada no meio do trajeto, como que eu faço? Aí a madrinha de suporte atende. Então, a gente tem todo esse ecossistema, vamos dizer, há uma comunidade onde pessoas estão imbuídas do mesmo espírito, de aprender a usar o celular com autonomia e segurança. Envelhecer é inevitável. Ficar velho, ranzinza, é uma opção. Então, vamos aprender a usar os conhecimentos aí do senhor Fabiano Canella, né? Estimular o cérebro, dar um toque na cuca e ter a alegria de aprender. Muito alegria bom. de aprender. Aprender gera endorfina, gera um papo mais agradável com as pessoas, né? E se você, jovem, está nos escutando e tem uma pessoa idosa que está sempre utilizando você, abrindo um chamado de TI, ele só conversa com você para perguntar dúvida de celular. Você pode ficar livre desse fardo aí, falando para essa pessoa idosa utilizar o celular com autonomia, aprendendo antes. Entra, aprende, vai ser muito bom e essa pessoa vai te agradecer depois. Parabéns pelo cenário aí também, muito bonito o cenário aí, hein? Gostei. Ai, obrigada. Nós agradecemos muito pela oportunidade de estarmos no seu programa e aceitamos o seu convite aí para voltarmos outras vezes. Nós temos esse intuito, né, de utilidade pública. Nós temos, correndo nas nossas veias aí, o cuidado com as pessoas da nossa faixa etária. Nós temos 140 anos. 70 mais 70. 70 da Maria Helena e 70 meu. E olha só, nós temos esse intuito de transmitir o nosso conhecimento, porque eu sou conselheiro deliberativo de um plano de saúde. Olha só, um monte de pessoas maduras que eu convivo com elas todo dia. E a Maria Helena é diretora de comunicações de uma associação de eletricidade. Eu sou voluntária nessa associação para fazer a comunicação para os aposentados, né? É uma associação de eletricitários aposentados, né? Aqui em Minas Gerais. Então, o nosso dia a dia é comunicar com pessoas dessa faixa etária. Por isso que a gente tem muita empatia e até uma responsabilidade de transferir o que nós aprendemos a duras penas para essas pessoas que hoje estão tendo o recurso e não tendo o aporte de conhecimento necessário para utilizar esse recurso bem. Gente, parabéns pelo trabalho de vocês, Obrigada, pelo projeto. Tabata e Breno. Ficamos muito felizes da participação de vocês ao vivo e que mais e mais pessoas, 50 mais, 60 mais, possam aprender com vocês. Olha, muito obrigada mais uma vez. Fica o convite, sim, para voltarem outras vezes e desejamos muito sucesso no projeto, viu? Gente, parabéns. Posso pedir? Pode pedir o quê? Votem na gente, estamos concorrendo ao prêmio IBEST. Que legal. Influência 60 mais, nunca pensamos sobre isso, mas Influência 60 mais do IBEST, né? Fruto o prêmio, do trabalho, o maior prêmio da internet brasileira, né? Torcendo por vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada, tá? Maravilha, muito obrigada. Sigam então a Maria Helena e o Tarcísio Cabral no @60demais no Instagram ou no YouTube, como eles disseram também. Também estão no TikTok pra gente aprender mais e mais. Inclusão digital. Olha que legal, aprendendo muito hoje, nesta quinta-feira, no Relógio Rádio TV. E lembrando que o nosso WhatsApp está aberto para receber a sua mensagem, sua participação, seu comentário também sobre essa entrevista, sobre o tempo na sua cidade também, que nós estamos falando hoje, atualizando as informações no 11 3226 1111. Participe com a gente, viu? Agora são 10h06. Vamos acompanhar a mensagem de fé desta manhã. Mensagem de fé. Olá, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu sou o pastor Márcio Gonçalves, sou líder aqui da nossa sede estadual da Igreja da Graça, no Espírito Santo, na capital Vitória. E eu venho trazer uma palavra para você. Talvez você encontre um momento de dificuldade. A Bíblia nos ensina que nós devemos louvar ao Senhor.
No Salmo 34, versículo 1, o salmista Davi, ele diz assim: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Então o Davi, ele está dizendo que ele continuamente louvaria ao Senhor. Momentos bons e momentos difíceis. Louvar não é apenas cantar uma música, né, uma canção, mas muito além disso é exaltar as qualidades de alguém. Quando você estiver diante de um problema, faça, por exemplo, como Davi, que disse: você vem contra mim com lança, com espada, com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E o gigante caiu. Assim também nós devemos louvar ao Senhor, mostrando que Ele é maior do que os nossos problemas, maior do que as lutas, do que as dificuldades, tá bom? Então, assim Deus fará o milagre acontecer. Em todo tempo, mostre, declare: Deus é maior, Deus é poderoso, Deus é fiel, Ele é justo e Ele vai livrar a cada um de nós de todas as batalhas, tá bom? Olha, quero deixar um convite para você. A Avenida Princesa Isabel 367 é o nosso endereço, é o seu ponto de encontro com a bênção. Até lá. 10h08 no horário de Brasília. Amém, pastor. A gente sempre, todos os dias aqui no Relógio Rádio TV, nós temos esse momento da mensagem de fé com os pastores espalhados por todo o Brasil. Né? Exatamente, da Igreja Internacional da Graça de Deus. É aquela pausa para ouvir a mensagem do dia, para anotar o convite para as reuniões também. Então, fica a mensagem do pastor Márcio. Agora, vamos voltar com Kleber Werneck, que está na cidade de Santos, no litoral sul de São Paulo, atualizando as informações sobre os ventos que ultrapassaram 100 km por hora, atingiram toda a região, mas a cidade de Santos foi uma das mais afetadas, realmente, por essa ventania. Kleber, bom dia novamente, atualiza as informações pra gente, o que você tem visto junto com a equipe da cidade, ainda tem muitos estragos? Olha, bom dia de novo, Tabata, bom dia, Breno. Realmente, como você falou, o litoral sul como um todo, mas especialmente Santos, foi um dos locais mais afetados, e eu estou em um local onde aconteceu um desses incidentes. Eu vou pedir para o Serginho mostrar. Olha só, aqui é a fachada de uma loja. Essa loja abriu agora há pouco e ontem a estrutura metálica do local desabou e atingiu uma família. Para vocês terem uma ideia, primeiro eu vou mostrar aqui com o Serginho, olha só, no meu celular como era o local. Ó, aqui a gente pode ver na foto, aqui, ó, como era o local. Dá para ver aí, Serginho? Como era o local, e agora vamos mostrar como ficou agora. Isso porque nessa fachada havia uma estrutura metálica que desabou. E eu vou pedir aí para o diretor de TV colocar as imagens desse desabamento que foi registrado, foi flagrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento que essa estrutura ela cai em cima de um homem que passava pelo local. Esse homem levava o filho dele nas costas. Ele também estava junto com a mulher dele, que carregava outras duas crianças. E eles vieram para cá, para esse local, para fugir da tempestade, para se abrigar da chuva, para não se molhar. E acabaram ficando aí vitimados aí por esse incidente. Agora há pouco eu conversei pessoalmente com a filha da proprietária do local. Ela não quis gravar a entrevista, mas deu informações para a gente. Segundo ela, a loja, os proprietários estão dando toda assistência para as vítimas. Eles se passaram a noite toda no hospital com as vítimas. E segundo o relato
dessa mulher que nos atendeu, apenas o homem, o pai e um filho, eles estão ainda internados no hospital. O homem, ele sofreu ferimentos na cabeça e ferimento nos braços. Já a criança, ela teria sofrido uma fratura no braço e ainda suspeita de fratura no fêmur, mas isso ainda não é confirmado. A gente continua no local, a gente pode ver também, ó, que ali há uma faixa amarela, vou pedir para o Serginho mostrar, indicando que o local ali ainda está interditado por medida de segurança. Mas a loja funciona normalmente, acabou de abrir e daqui a pouco a gente vai trazer mais informações. A gente vai agora para o local onde um homem, infelizmente, foi atingido por uma árvore e perdeu a vida. Daqui a pouco, então, eu chamo de vocês aí para trazer mais informações aqui, direto de Santos. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Kleber Werneck, pela atualização das informações. Você que nos ouve pelo rádio ou pelo aplicativo e puder ver as imagens pela TV ou pela hittv.com.br, pelo ongrace.com, para acompanhar as imagens que o Kleber mencionou dessa loja. Eu vou pedir rapidamente para o nosso diretor soltar as imagens novamente da câmera de segurança dessa fachada da loja quando caiu subitamente por conta das ventanias de mais de 100 km por hora. Essa fachada caiu em cima de uma família que passava. Felizmente, eles estão bem. Apesar desse impacto violento que resultou na fratura do braço direito do homem que carregava o filho, ele sofreu uma fratura ao tentar proteger a criança. Ele está bem, não teve graves ferimentos mais graves, e a mãe também foi fundamental no resgate ao levantar parte dos escombros para libertar a criança, para salvar o filho. Então, graças a Deus, os três estão bem, mas foi para ter uma ideia, né, da violência, da força dos ventos. É sobre esse assunto ainda que a gente vai falar agora, porque nós recebemos muitas mensagens também no nosso WhatsApp perguntando como fica o tempo hoje, vai ventar de novo nesse dia de quinta-feira, como foi ontem, porque muita gente realmente ficou assustada, não sabe se deve sair de casa, como vai ficar o tempo na região, quer se precaver. Então, para que não seja atingido por árvore, enfim, não seja vítima de algum acidente, nós vamos falar agora com a meteorologista Andréa Ramos. Andréa, muito bom dia para você, seja muito bem-vinda ao Relógio Rádio TV. Bom dia, Andréa. Muito bom dia, Breno, bom dia, Tabita, e bom dia a todos aqueles que estão acompanhando as notícias. De fato, tivemos ontem rajadas que ultrapassaram aí os 100 quilômetros, e isso foi devido, Tabita, à incursão de uma frente. Essa frente fria, ela não passou pelo estado, ela meio que quebrou ali, ela se deslocou para o oceano, mas a parte do ramo frio dela, ela caracterizou essa condição. Além disso, a gente teve também cavados. Então, essas duas combinações favoreceram essa situação. A gente fala de frente de rajada, e no momento seguinte você tem chuva, como ocasionou também chuva. Esse padrão se deu justamente por conta dessa combinação. Para o dia de hoje, Tabata e Breno, a gente tem uma tendência de manter ventos fortes, mas não comparado a essa situação. Você tem que ver que agora, nesse momento, a condição de tempo, ela está sendo, principalmente nessa parte mais oeste de São Paulo, condicionada por uma massa de ar seca e quente. E aí você teve esse bloqueio atmosférico que ele está atuando, que é típico do inverno. E essa combinação do quente que já estava com a entrada desse frio favoreceu a essa condição que nós estamos observando nas imagens, muito vento. A Marinha, inclusive, colocou aviso para essa condição de tempo, associado não só no litoral da região sudeste, como também na região sul, até por conta justamente dessa condição favorecida pela essa incursão dessa fria, associada, sim, com alguns cavados, que o cavado, só por ele já traz essa condição de formação de nuvens de chuva, que são os cumulonimbus, né, aquelas nuvens que os meteorologistas sempre estão falando,
e que esse potencial de rajada, trovoadas e até possibilidade de quedas de granizo também. E esse choque com esse bloqueio que está acontecendo na parte central do país, que envolve parte do estado, também favoreceu a essa condição de tempo, Tabata. A gente falou especificamente sobre o sudeste do país, mas eu queria saber também como fica o tempo na região sul, porque por lá também muitas cidades foram afetadas. Não tivemos notícia de ventos fortes, você pode me corrigir se eu estiver equivocada, mas tivemos chuvas que provocaram estragos em 128 cidades do Rio Grande do Sul, deixaram mais de 1.000 pessoas fora de casa no estado gaúcho. A elevação dos rios também provocou destruição de pontes, quedas de barreiras, bloqueio de rodovias, comunidades rurais também ficaram isoladas. Nós temos também uma preocupação em Porto Alegre, capital gaúcha, porque a elevação do Guaíba fez o nível da água ultrapassar os 2 metros no Cais Mauá e atingindo a cota de atenção. A prefeitura alerta que o nível deve continuar subindo nas próximas horas com a descida das águas dos rios do interior. Qual é a previsão para o estado do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira e também para os próximos dias? Por gentileza, Andréa. Sim, minha querida, claro. Olha, o Rio Grande do Sul, especificamente a região sul, ela teve também o seu efeito em função dessa frente, que essa frente ela foi organizada em função daquele ciclone extratropical que se organizou, e o ciclone ele fica em alto mar já proporcionando rajadas de vento, principalmente na faixa litorânea, e esse ciclone organizou essa frente. Essa frente, ela manteve, inclusive, na terça-feira à tarde, foi identificado um tornado, houve um tornado na região noroeste do estado, justamente por essa condição de vento. Então, os ventos realmente foram elevados, teve vários municípios, mais de 60 municípios aqui no estado do Rio Grande do Sul, que teve situações de destelhamentos, teve desalojados, desabrigados, os rios também subiram. Então, dentro do que se esperado no inverno ele tem essa organização dessas frentes, e uma vez também tem aquela situação de ciclone com frentes, o transporte de umidade, de calor que vem da região, que a gente fala de rios, dos jatos de baixos níveis, né? Que vem ali da região norte, da Amazônia, que trazem toda essa condição de favorecimento dessa formação desses cavados, dessas frentes. E com isso, você também teve. Então, a tendência para as próximas 24 horas é manter um tempo, até porque quando você tem a incursão de uma frente, na retaguarda dela você tem um sistema de alta pressão, e o alta pressão, ele sempre caracteriza para uma condição de um tempo mais ameno. Vai ter nebulosidade, os ventos eles vão estar aí naquela faixa de forte, não comparado com essa condição, mas hoje e sexta-feira ainda segue condição com nebulosidade variando na região. As chuvas elas vão acontecer mais ali no Paraná, principalmente na parte mais noroeste. Essa parte da manhã já está chovendo, ela vai persistir ainda, principalmente aí nas primeiras horas da tarde, depois ameniza, porque à medida que esse anticiclone ele se desloca, ele vai favorecendo essa abertura de tempo, e hoje amanhã vai seguir com tempo mais ameno e sem chuva. A tendência é realmente de retorno de chuva ali para o sábado. Sábado volta a atuar instabilidades e que vão ocasionar chuvas ao longo do dia no estado e que podem vir com trovoadas e também rajadas de vento. E atenção para os rios, como você bem comentou, eles já estão, o solo já está saturado, já tem bastante umidade, e isso tem que ter atenção para os rios que podem ter sim elevação ao longo ali do sábado, e manter essa condição de tempo que a gente está observando no estado nos últimos dias. Aí desde julho está chovendo, houve uma situação de 11 dias praticamente de chuva, está parando para 1, 2 dias, depois volta de novo a chover, e afeta principalmente o Rio Grande do Sul. E olha, eu não tiro Santa Catarina também está sendo afetado com essas chuvas, com essa característica de condição de rajadas, trovoadas e granizo.
granizo também está afetando a região, Tabata. Que situação. Agora, nós tínhamos falado do Sudeste. Eu queria, antes de chamar a nossa repórter do Rio de Janeiro, da nossa rádio, Andréia, só para que você possa nos falar sobre o Rio de Janeiro, que também foi atingido ontem. Você mencionou São Paulo, falou sobre a região Sudeste, mais especificamente sobre o Rio, que ontem foi muito atingido por conta dessas rajadas. Assim como São Paulo, você mencionou, Rio de Janeiro também deve sofrer mais uma vez hoje com ventos, só que de menos intensidade, como foi ontem? Exatamente. Ontem, realmente, com a incursão dessa frente, proporcionou essa condição de tempo, que você tem aí um bloqueio, com a entrada desse sistema, proporcionou essa situação de ventos. Hoje ainda vai, até porque começa a fazer uma incursão ali pelo oceano e desse anticiclone, desse sistema de alta pressão, favorece ainda uma condição de ventos fortes, mas não comparado com o observado ontem. Ontem realmente os ventos passaram aí na faixa litorânea do Rio de Janeiro, principalmente o sul do estado, houve ocorrências, registros de rajadas acima de 90 km, já traz aí dano quando a gente fala em relação a quedas de galhos de árvores, destelhamentos, e essa situação impacta diretamente a população. Então teve aí um sul do Rio de Janeiro, até por conta desse percurso da frente, que a frente ela começou uma incursão, mas ela foi ao longo para a faixa do oceano, então ela atingiu ali a faixa do oceano, e com isso ela vai, à medida que ela vai fazendo esse deslocamento, ela foi trazendo. Hoje, como ela tem a tendência de ir mais para leste, ou seja, se afastar do país, manter ainda um vento nessa faixa litorânea, não só da região sul, como também da região sudeste, até ali no sul litoral da Bahia também, porque sempre tem aquela situação de chegar ali no litoral sul da Bahia, então tem ainda uma tendência de ventos fortes, mas ainda assim não comparado com essa característica, até porque a nebulosidade ainda vai persistir. Podemos ter de forma bem isolada, eu diria até mais no Espírito Santo, por conta da evolução, uma chuva isolada na faixa litorânea, que envolve principalmente do centro ao norte do estado, trazendo também uma chuva ali para o litoral sul da Bahia, que pode também ter uma condição de um vento um pouco mais forte, até por conta dessa característica, dessa condição. Mas, de qualquer forma, Tabata, segue, porque como a gente está no inverno, o inverno tem essa característica dessa massa de ar quente atuando, nos próximos dias ela volta a atuar e volta a dar aquela condição de amplitude térmica, temperaturas mais ou menos para a parte da manhã, esquenta ao longo do dia e aí segue sem previsões de chuva. André, alguma relação com o fenômeno El Niño nessas situações, não? Isso já estão me perguntando. O que acontece? Nós estamos já com o El Niño. O El Niño ele já foi confirmado pelo NOAA no dia 9 de junho. Ele começou numa intensidade moderada e agora ele foi confirmado no dia 11 de junho e dia 9 de julho saiu o último boletim do NOAA e manteve a condição de El Niño pelo menos até o verão de 2026, 2027, com a probabilidade de aumentar a intensidade dele. O El Niño ele não é um liga-desliga, não é aquela situação, estamos no El Niño, vamos ligar a tomada ali que ele vai. Ele tem um período de resposta. E segundo o boletim, ele tem uma tendência aqui para atuar na região, mais ali para a primavera e seguindo uma tendência para o verão. O próprio boletim já está indicando que outubro, novembro e dezembro é o pico máximo dele, onde ele pode realmente atuar como um El Niño muito forte. Lembrando que as intensidades do El Niño, ele começou, como eu comentei com vocês, começou fraco, que é um 0,7. Em julho, ele foi já detectado com 1,3, que já é uma característica de um El Niño moderado. E depois, a partir de 1,5, ele já segue uma tendência de um El Niño forte. E isso se espera agora já para agosto, setembro, já ter essa intensidade em evolução. E aí sim ele traz um risco maior. À medida que ele vai intensificando, ele vai proporcionando um risco maior a essa situação.
Nesse momento, Breno, o que está mais atuando é mesmo a condição da própria sazonalidade da estação. A gente está no inverno, o inverno ele tem como característica a ocorrência de ciclones extra, a formação de ciclones e com isso a organização de frentes, esse transporte de umidade e calor que vem da Amazônia, que proporciona esses cavados e que vão favorecendo essa massa de ar seco que atua no centro-oeste, que sempre ocasiona esses choques. Historicamente a gente já sabe que esse período traz essa situação. Ele não está atuando diretamente, ele não está influenciando como um todo, mas ele ajuda a manter aquela situação um pouco mais extrema, aquela situação de chuvas mais fortes, o vento mais forte. Ele não está ainda pleno atuando, essa condição está mais sendo favorecida realmente pela variabilidade da estação do inverno, mas ele vai atuar à medida que nós passarmos do tempo e principalmente ali na primavera e verão, que ele tem uma maior atuação, Breno. Então, segue a tendência dele, ele está atuando sim, mas ele tem um tempo dele de resposta. Ainda a gente está nessa questão associada com o inverno tem essa característica, ele está acentuando essas questões de chuvas, principalmente aqui na região sul, porque o sinal dele é muito nítido no Brasil, principalmente quando a gente olha a região norte, onde tem diminuição de chuvas, e na região sul você tem aumento de chuvas, mas o pico dele máximo mesmo vai ser mais observado e ele vai estar mais configurado ali da primavera para o verão aqui no hemisfério sul, Breno. Perfeito, Andréa Ramos, olha, muito obrigada pela participação conosco aqui ao vivo no Relógio Rádio TV, trazendo a atualização sobre a previsão do tempo, essas ventanias que atingiram a região sudeste, a região sul do país, também essa atuação da frente fria. Andréa Ramos, muito obrigada mais uma vez, volte sempre. Obrigado, Andréa. Muito obrigada também, agradeço a todos e tenham todos um bom dia e uma boa semana e um final de semana também. Amém. Até a próxima. Obrigada, até para você também. Nós acabamos de ouvir a Andréa Ramos, meteorologista. Agora são 10 horas e 28 minutos. Vamos voltar a falar sobre tecnologia. Nós estamos falando hoje sobre inclusão digital para idosos especificamente e trazendo aqui ao longo do Relógio Rádio TV, sempre trazendo atualizações sobre o tempo, né? A gente foi agora com meteorologista, pela gravidade da situação, exatamente, para informar, não para alarmar, informar, prevenir todo mundo, deixar todo mundo bem precavido, como o Breno disse anteriormente. Agora nós vamos voltar a falar com o Rio de Janeiro, com a Clara Maria Lino. Ela entrou no comecinho do Relógio Rádio TV, trazendo a atualização sobre a situação no Rio de Janeiro, só que agora ela volta para falar do nosso tema de hoje, do nosso quadro Conectados. Clara Maria, bom dia novamente, bem-vinda novamente. As informações contigo, por favor. Bom dia mais uma vez a todos da Relógio Rádio TV, também a Tabata, o Breno e a quem está nos ouvindo. O número de idosos com acesso à internet no Brasil quadriplicou entre 2016 e o ano passado, passando de 6 milhões e meio para mais de 24 milhões e meio de pessoas. Segundo o IBGE, quase 70% da população com 60 anos ou mais já usa a rede da internet, principalmente pelo celular, para enviar mensagens, usar bancos, aplicativos de banco e acessar também os serviços do governo. No entanto, a ONU alerta que quem não domina, o mundo digital corre o risco de ficar excluído do mercado de trabalho e também de serviços públicos. Na Câmara dos Deputados, projetos de lei em tramitação buscam criar o Programa Nacional de Letramento Digital, exigir sistemas e aplicativos mais simples e mais acessíveis para pessoas idosas e também endurecer as penas contra o estelionato virtual. Especialistas e pesquisadores destacam que a aprendizagem entre gerações é o melhor caminho para incluir a terceira idade. É fundamental que os familiares tenham paciência ao ensinar a usar as ferramentas digitais sem preconceito de idade, criando um ambiente seguro e de confiança para toda a família.
Aqui no Rio, projetos como o da Universidade Aberta, da Terceira Idade, da UERJ, oferecem oficinas práticas gratuitas para ensinar o manuseio de smartphones, redes sociais e até ferramentas de inteligência artificial. O letramento digital também é uma ferramenta de proteção contra golpes virtuais e a apropriação indevida de benefícios previdenciários, condutas crime previstas no Estatuto do Idoso. Iniciativas locais também reforçam essa prevenção. Uma palestra foi realizada na semana passada no estádio Renatão, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, pelo delegado titular da delegacia da cidade, o delegado José Paulo Pires, que orientou o público da terceira idade sobre como identificar os golpes mais comuns, proteger dados pessoais e agir com segurança no ambiente digital. Tabata e Breno. Olha, enquanto a Clara Maria Lino, a nossa repórter da nossa rádio no Rio, está falando aí, acabou de chegar um link no meu celular aqui dizendo que eu estou com o nome para limpar. Olha só, se você cai nessa, né? Se entra no desespero, né? Exatamente. Então, informações aqui relevantes no nosso dia de hoje, no Relógio Rádio TV, atualizando os dados sobre a conectividade, né, da população brasileira na internet, o acesso à internet no Brasil, e também trazendo esse alerta de golpes e fraudes também, para que nós não sejamos vítima. Clara Maria, muito obrigada pela sua participação conosco aqui ao vivo no Relógio Rádio TV. Antes da gente se despedir, só queria te perguntar, você está dentro do estúdio da nossa rádio? Tem alguma janela próximo de você? Como que está o tempo? Eu olhei, dei uma olhadinha no celular, vi que está sol na cidade do Rio de Janeiro, mas onde você está exatamente? Como está o tempo por aí? Eu vou situar vocês porque quem não é daqui não entende muito bem. Eu estou na região serrana do Rio, uma cidade chamada Cantagalo, né? Então é uma cidade mais fria, geralmente, né? Geralmente a temperatura da cidade de Cantagalo é menor do que do Rio de Janeiro, mas por uma coincidência a gente está beirando aí os 22, 23 graus. Hoje a gente não passa dos 32 graus em todo o estado. É bom a gente estar voltando a falar desse tema do vendaval, né, que é muito recente ainda, porque não há essa previsão, né? Quando a gente tem essa previsão, a gente comunica aos veículos de comunicação, que repassa para a população que pode haver, e assim, a expectativa era de ventos ali de 70 km por hora no máximo. Então, assim, não havia essa previsão e não há essa previsão também hoje. Na verdade, a expectativa é de ventos ali na altura dos 50 km, né, por hora, que é o que? A metade do que a gente teve ontem. E é isso, a gente está entrando aí numa frente fria, né? Até ontem foi um dia de muito sol. A capital registrou temperaturas aí de máximas de 38 graus. A gente está entrando aí numa frente fria que deve estar pelo menos até amanhã aqui no estado do Rio. E hoje com máximas aí de 32 graus. Perfeito. Tabata e Breno. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação ao vivo aqui conosco, Clara Maria Lino, direto da nossa rádio do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, falando da cidade de Cantagalo, não é isso? Não é isso? Cantagalo. Muito obrigada, Clara Maria, mais uma vez pelas informações. Canal sempre aberto contigo. Um ótimo dia para você. Obrigado, Clara. Bom dia. Muito obrigada, bom dia. 10 horas e 35 minutos agora. Vamos acompanhar falando sobre o tempo, acompanhar como ficam as temperaturas na sua região. Na capital paraense, o sol aparece com muitas nuvens. A máxima é de 32 graus e a mínima 24 graus. O dia também é de sol em Teresina, sem nuvens no céu. A temperatura vai até 34 graus. A mínima fica em 22 graus. Já em Goiânia, o dia é de sol com algumas nuvens, mas não chove. A temperatura fica entre 21 e 33 graus. Em Vitória também faz sol, com chances de chuva no final do dia. A mínima é de 19 graus e a máxima 31 graus.
Em Florianópolis, a quinta-feira fica nublada. A máxima é de 21 graus e a mínima 14 graus. Relógio, rádio e TV. A fé é o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê. Porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão. Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará. La la la, la la la, la la la. A fé é o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê. Porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão. Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará. La la la, la la la, la la la, nosso Deus fará. Relógio, rádio e TV.
10 horas e 40 minutos no horário de Brasília. Vamos voltar com Kleber Werneck, direto de Santos, litoral sul de São Paulo. O Kleber está neste momento com o diretor da Defesa Civil da cidade de Santos, Daniel Onias. Kleber, bem-vindo novamente. Atualiza as informações, por gentileza. Olha, Tabata, a boa notícia é que o sol já abriu aqui e a tendência é que o tempo melhore daqui para o fim de semana. Mas quem vai falar melhor sobre isso, dar as informações mais detalhadas, como você disse, é o Daniel Onias, que está aqui ao meu lado. Ele é o diretor, né, da Defesa Civil aqui de Santos e também o representante estadual. Seu Onias, primeiro, bom dia, seja muito bem-vindo, obrigado por receber a gente. E eu peço que você faça um saldo, né, um balanço do que aconteceu e atualize para a gente as informações do dia, por favor. Bom dia. Nós tivemos na tarde de ontem esse evento bem intenso, né? Já era previsto e anunciado, já divulgado para a população, que haveria realmente com a entrada da frente fria essa rajada de ventos de até 90 km por hora. Na realidade superou isso, né? Nós registramos na ponta da praia 111 km por hora, mas talvez em algum local tenha sido mais que isso, pelos danos que foram causados. Então, na cidade, a Defesa Civil registrou 58 ocorrências de quedas de árvores, queda de materiais, placas, né? Além de outros impactos que também teve na cidade, no próprio porto, que teve a navegação do canal dos navios interrompida por cerca de 3 horas, a balsa de travessia Santos-Guarujá por mais ou menos 1h30, também interrompida naquele momento do pico aí do vento, né? E também queda de contêineres sobre caminhão, sobre rede elétrica em terminais aqui da área retroportuária, aqui no município de Santos. As equipes continuam trabalhando, o foco foi liberar as vias prioritariamente, atender aqueles casos de árvores sobre residências, sobre veículos, né? Então procurando liberar o trânsito, recuperar a mobilidade e também os serviços essenciais como fornecimento de energia elétrica. Hoje tem poucos pontos que a rede ainda está danificada, sendo recuperada para se restabelecer esses serviços. Então a ideia, né, o entendimento é que o pior já passou. Sim, o pior já passou, se andar pela cidade está voltando à normalidade, né? Tanto o porto quanto as balsas está tudo já operando e apenas alguns serviços remanescentes, algumas novas ocorrências que entraram, né? Que comunicaram posteriormente, como quedas de árvores, e as equipes estão com um esforço concentrado atendendo essas ocorrências ainda que ficaram. E você é representante da Defesa Civil do Estado em todo o litoral aqui. E nas outras cidades, como é que está a situação? Qual que é a previsão também para os próximos dias? Sim, também como regional da Defesa Civil Estadual aqui na Baixada Santista, né? Nós tivemos ocorrência praticamente nos 9 municípios da Baixada. O mais significativo foi mesmo em Santos, que tivemos inclusive um armazém que teve sua parede destruída, caindo sobre veículos, caindo sobre a rede elétrica, destruindo ali a rede elétrica, né? Nos demais municípios não tivemos notícia de vítimas, apenas aqui em Santos que infelizmente houve uma vítima fatal de uma pessoa, um sexo masculino, por volta de 50 anos, morador em situação de rua, que foi atingido, né, pela queda de árvore e veio a óbito, infelizmente. Tá certo, então, muito obrigado. Eu volto aí com vocês no estúdio. Muito obrigada, Kleber, pelas informações e também o nosso agradecimento ao diretor da Defesa Civil de Santos, Daniel Onias, por ter disponibilizado o tempo para falar com a gente. Agora são 10 horas e 44 minutos. A gente traz agora informações do momento, um giro pelas principais notícias, porque começou a valer a lei do Pix Pensão, que prevê o pagamento automático da pensão alimentícia. O pagamento mensal de alimentos deverá ser depositado na conta da pessoa beneficiária quando o desconto em folha não for possível. E o presidente Lula confirmou que o Itamaraty rejeitou a concessão de visto a 2 autoridades do Departamento de Estados dos Estados Unidos. Segundo o chefe do Estado brasileiro, a dupla seria enviada para interferir nas eleições de outubro no país. E vamos saber, ler, acompanhar as mensagens que vocês nos mandaram nesta manhã de quinta-feira, 30 de julho. A Amélia participa conosco de São Caetano do Sul, na região da Grande São Paulo. Bom dia, Tabata, bom dia, Breno. Minha mãe tem 91 anos e a melhor coisa que eu fiz foi dar para ela um celular. Ela mexe no Face, no Zap, no Instagram. Faz 5 anos,
tudo que ela vê de diferente em mensagem, ela me pergunta. Agora ela não fica sem. Quer dizer, quem não queria, agora não fica sem. Adriano Ferreira, de Araçatuba, interior de São Paulo. Bom dia, Breno e Tabata. Ontem à noite, o vento começou não tão forte, mas o tempo virou e está chovendo por aqui hoje. Olha, interior de São Paulo, viu? E Fabiano mandou uma foto de um chimarrão com a imagem escrito: bom dia, que o patrão celestial abençoe essa quinta-feira. Que delícia. Coisa boa. O Márcio também mandou, ele tá em Guarapari. A paz do Senhor. A paz, Márcio. Ótimo dia para nós. E olha, muito obrigada a todo mundo que participou conosco nesta manhã. Agora são 10 horas e 46 minutos. Vamos voltar a falar com o professor especialista em comportamento, neurociência da aprendizagem, Fabiano Canella, sobre inclusão digital para idosos. Professor, bem-vindo mais uma vez. Vamos continuar o nosso assunto, correndo contra o tempo, porque o relógio já está bem apertadinho a hora. Aliás, obrigado pela compreensão, professor, porque o assunto realmente, né, a gente não podia fugir também da informação, né, Tabata? Estamos aqui para servir. Essa é a mensagem, servir é nosso lema, né? Muito bom. Jesus disse que só serve aquele que serve, é isso? É isso, professor. Muito obrigada, viu? Professor, para a gente já encaminhar para o finalzinho do programa, eu gostaria que você falasse pra gente sobre a importância da inclusão digital para os idosos, para além da prevenção de golpes. Não se trata somente disso, né? É muito mais, é conhecimento, como você mencionou no comecinho, com o casal Maria Helena, Tarcísio também, que participaram conosco. Olá, vamos falar um pouquinho para fechar assim. Primeiro caminho aqui, de novo, é a família, o maior seguro que essa pessoa 50 a mais, 70 a mais tem, né? Eu acho que ali, trabalho familiar de conhecimento, os mais novos, passando toda essa informação. Primeiro caminho, eu digo sempre isso, que a família sempre é e foi importante, sempre será, em todo o processo de segurança, não só idoso, mas jovens, adolescentes, relacionamento, né? Eu acho que o alto índice de situações que o Brasil tem passado por N fases da vida, porque as famílias precisam começar a se unir, voltar a trabalhar em conjunto, ter um plano familiar, voltar à conversa do almoço de domingo da nona, o macarrão de domingo que faz falta. Não sei se vocês pegaram nessa época, né? E ali nós tínhamos o conhecimento trabalhado pelos mais velhos, o conhecimento dos mais novos. Essa relação familiar é 80% da segurança do idoso. O esclarecimento, a gente pode dizer, às vezes, ao abandono, sim, desse idoso para alguns locais que são até asilos e orfanatos. Mas existe o abandono emocional da família e não se preocupar mais com o que esse idoso vive, faz ou gosta, né? Então, primeiro caminho é esse. Segundo caminho é a reeducação digital, a inclusão, né? Essas pessoas são inclusões, a gente não está aqui com preconceito nenhum. São pessoas que vêm de um outro período, uma outra época, vivem um tempo diferente. Eu lembro que eu peguei o início da internet, para mim foi bem desafiador, eu tenho 50 anos, né? Você sai da máquina de datilografia, lembra disso? Quem fez curso sabe, né? E depois vai para uma máquina de computador. Então, esse processo é um processo que tem que ser muito bem trabalhado. Outra coisa importante são as empresas. Elas precisam ter o setor 50, 60, 80 a mais. É uma dica que eu dou aqui. Esse público gasta bem, esse público tem condição financeira. Esse público hoje já está na aposentadoria. Então, seria bom canais de capacidade, onde pudessem absorver esse idoso, fazer um trabalho mesmo de informação, aí ligando um chat, assim, não só o chat GPT, mas ensinando com informações contínuas online, tendo toda uma preocupação diferenciada desde a aquisição do aparelho, a formações, um WhatsApp com uma tecnologia que ensine esse idoso a se precaver, informações contínuas nas mídias. Eu acredito que tinha que ter uma linha especializada voltada para quem compra esse celular, ter um acompanhamento especial, ser cuidado, um grupo de comunicação seguro e restrito.
e entender que essa pessoa ela precisa aprender. E se ela aprender, ela vai usar ela vai usar com qualidade. Ela tem que ser ouvida. Eu acho que o acolhimento, ouvir, trabalhar essa questão emocional, que é um desafio. Imagina, é uma coisa nova, né? E Com tudo certeza. que é novo para nossa mentalidade, para o nosso cérebro, ele assusta. As novidades são, né? Esse trilho ele não tem esse trilho tecnológico, digital, ele tem um trilho analógico. E a gente tem que fazer essa evolução, esse upgrade contínuo. Com certeza. Sim. E é preciso muita paciência, muito afeto nessa missão, né, de ensinar aos mais velhos. Professor Fabiano Canella fala conosco diretamente da Angola. Por lá são 2 horas da tarde, 2h49. Eu quero agradecer demais a participação, a compreensão do professor. A gente já está estourando, professor, mas eu quero deixar o @ do seu Instagram para todo mundo já começar a seguir, e o professor voltará com a gente mais vezes. @Fabiano Canella com 2 L's OFC. @Fabiano Canella com 2 L's OFC. Professor, muito obrigada mais uma vez. Um ótimo dia para você aí na Angola. Uma novidade só. Pode falar. Professor, rapidamente, todo mundo favor. que for lá no meu Instagram se cadastrar vai fazer parte de uma formação online sobre o uso de tecnologia, tá? Eu quero dar esse presente para todo mundo que for lá. Maravilha, professor. Ótimo dia para você. Obrigada, viu? São 10h51. Breno, tchau para você. Até amanhã. Tchau, até amanhã. 9 horas em ponto.